Oi, alunos do nono ano, bom dia. Hoje a gente está aqui, certo, para dar continuidade aos nossos estudos online e a gente vai ter a nossa quarta aula, certo? E como eu prometi na aula passada, essa aula vai ser finalizando esse capítulo de radioatividade, ok? E finalizando de forma que eu vou passar a atividade no final, certo? Vai faltar uma coisinha, mas nada que influencie na hora de vocês executarem as atividades que eu vou passar. Então, eu peço a vocês que se acomodem, certo? Peguem os livros para acompanhar a aula de hoje. Hoje não é necessário o caderno, certo? Apenas o livro, porque hoje a gente vai tratar de um assunto comum, certo? Que eu já havia passado antes, que é o conteúdo de aplicação da radioatividade. Então, para acompanhar aí, vocês vão abrir na página 330, certo? E vão acompanhar comigo a aula de hoje. Pronto. Hoje a gente vai ver aplicações da radioatividade na medicina. A gente vai falar sobre raio-x, tomografia por emissão de foto de positrons, cintilografia, uso de isótopos radioativos como marcadores, radioterapia e a aplicação da radioatividade na indústria. O tópico curiosidades sobre radiação, a gente vai ver, certo, na próxima aula, no caso na aula de amanhã, junto com a correção da atividade, certo? E hoje a gente vai realmente finalizar esse assunto de radioatividade, assunto esse que a gente vem estendendo e que vocês já fizeram certo pesquisas sobre esse tipo de aplicação, então vocês já devem conhecer bem essa parte do capítulo, ok? E por isso a gente vai começar a nossa aula. Ao longo da aula a gente vai ver também alguns vídeos com animações, certo? Explicando mais ou menos alguma dessas aplicações na medicina, ok? Então a gente vai começar, certo? Aplicações da radioatividade na medicina. Desde a descoberta da radioatividade por Becquerel, que a gente viu lá no começo do capítulo, certo? Na parte histórica, muito se evoluiu no conhecimento das partículas nucleares e emissões radioativas. Veremos agora a influência da ciência e da tecnologia em nosso cotidiano com relação ao uso da radiação. Gente, a radiação, ela está presente em muitas partes do nosso dia a dia. Quando a gente usa o micro-ondas, certo? Na nossa cozinha, nos computadores, nos lasers, certo? Nos mouses a laser. Então, tudo isso como a gente viu também na aula passada, nos nossos próprios alimentos contém radiação. Então, a radiação ela está muito presente no nosso dia a dia, mas se tem um âmbito onde ela fez total diferença é no âmbito da medicina, certo? Na área da medicina, a radiação é fundamental para o tratamento de doenças e de acidentes, certo? Então, basicamente, quase todos os equipamentos médicos, eles que tratam da vista do nosso corpo, certo? Eles trabalham com algum tipo de radiação, certo? Então a gente vai começar pela aplicação dos raios-x, ok? Os raios-x são usados para a realização de exames nos quais um tipo de radiação é emitido por um aparelho e parte dela é absorvido pelo corpo humano de maneiras diferentes, de acordo com a densidade e textura do tecido existente no local. Eu dei um exemplo, certo, na aula passada, quando a gente estava estudando a, o exemplo de raio-x, de como o raio-x penetrava, certo, o nosso corpo na hora de tirar
um raio-x de um osso quebrado, por exemplo, certo? Assim como na imagem 330, onde os raios-x eles vão ultrapassar, certo, todo o nosso tecido, todos os nossos músculos, a carne, mas ele não atravessa os ossos, ok? Então é justamente essa parte que o texto fala sobre, de acordo com a densidade e textura do tecido existente no local. Então o raio-x ele atravessa de acordo com a textura, certo? E a densidade do meio que ele está tentando atravessar. No caso, ele não atravessaria os nossos ossos. Vale lembrar que os raios-x são radiações de mesma natureza que a luz visível. Ambos são ondas eletromagnéticas, porém, nos raios-x, a quantidade de energia transportada é muito maior. Esses raios são produzidos quando um material metálico com um número atômico alto, como o tungstênio, é bombardeado por elétrons em alta velocidade. Os raios-x também são usados na inspeção de segurança em aeroportos, estádios, presídios, portos e alfândegas, com o objetivo de apreender armas, drogas e contrabando. Então, os raios-x eles não são só utilizados na medicina, ok? Eles são utilizados em outras áreas industrial também, e ele serve justamente com essa natureza de conseguir penetrar a visão de alguns materiais e outros não. E justamente esses materiais que não são penetrados, eles assumem uma forma, e desse jeito eles conseguem identificar que tipo de material. Então, como ele dá o exemplo aqui nos aeroportos. Existe raio-x nos aeroportos, certo? Porque vocês sabem, certo, do ataque de 11 de setembro, onde foi um atentado terrorista, certo? Um ataque terrorista aos Estados Unidos, e as pessoas que estavam lá dentro dos aviões entraram armadas, ok? E aí, devido a esse tipo de acidente, é necessário que tenha raio-x nos aeroportos, porque se você tentar, você não, né? Se uma pessoa tentar entrar armado, certo, ou com algum objeto que não seja permitido no aeroporto, vai passar pelo raio-x e vai ser identificado se tiver dentro da sua mala ou tiver escondido no seu corpo, ok? Então é outra aplicação de raio-x no âmbito, certo, do nosso dia a dia. Aqui nesse vídeo ele vai falar mais ou menos como funciona o raio-x, e também vai falar uma parte histórica da descoberta do raio-x. Então, por favor, prestem atenção. Dentro de uma máquina de fluoroscopia, que olha através do seu corpo como se fosse um vidro, existe um tubo de Crookes. É um dispositivo com 2 eletrodos, condutores de corrente de metal. O cátodo é conectado a uma fonte de corrente com carga negativa, e o ânodo é ligado a uma fonte com carga positiva. Os elétrons carregados negativamente, que saem do cátodo, ganham velocidade e esbarram no ânodo carregado positivamente, onde eles precisam puxar com força. Como resultado disso, aparece um raio-x, tão simples quanto isso. Os elétrons de raios X que chegam através de um material podem se difundir ou absorver, o que leva à sua desaceleração. Quanto mais duro o material, mais lento eles se moverão. É por isso que os ossos humanos que são duros por causa do cálcio reduzem a velocidade dos raios X muito mais do que os tecidos moles, que têm 70% de água. O ar os deixa passar sem obstáculos. Conforme os raios X passam pelos tecidos, são fixados na placa fotográfica com tons de intensidades diferentes. Quanto mais sólido o tecido for, mais intensa será a cor na placa. Manchas brancas para ossos, manchas cinza para tecidos e pretas para o ar. De fato, as imagens de raios X são negativas, por isso os pontos mais claros são chamados de sombras. Os pulmões saudáveis, cheios de ar, ficam pretos em uma imagem de raio-x. Um ponto inchado de pneumonia parecerá mais claro, mas os médicos dirão que é uma sombra.
Há 100 anos, uma oportunidade de olhar literalmente através de uma pessoa pareceria louca para cientistas e médicos. De fato, o pai dos raios X, o físico alemão Wilhelm Röntgen, os descobriu por acidente. Em 8 de novembro de 1895, Röntgen permaneceu em seu laboratório até tarde da noite. Quando ele saiu, apagou a luz e desligou todos os dispositivos. Notou que uma garrafa com líquido transparente em um dos cantos começou a brilhar com uma luz verde. Röntgen percebeu que havia esquecido de desligar um tubo de vácuo. Depois que fez isso, a luz desapareceu. Ele se interessou pelo efeito incomum e começou a pesquisar sua descoberta casual. Quando a garrafa estava no canto oposto do tubo, isso significava que este estava emitindo um raio invisível. Para verificar essas qualidades, o cientista colocou coisas diferentes no caminho. Uma folha de papel, papelão, copo, até tábuas de madeira. O raio poderia atravessar todos eles sem nenhuma dificuldade. Mas quando ele colocou lá uma caixa com pesos de metal, viu a silhueta nítida na parede. Röntgen continuou e acidentalmente sua mão também ficou sob o raio estranho. E o que viu o chocou. A sombra dos ossos da mão. Ele literalmente estava olhando através de sua mão. Para registrar o efeito dos raios X, Röntgen adicionou uma placa fotográfica à construção. E vários dias após sua descoberta casual, ele fez a primeira imagem de raios X da história. A mão de sua esposa, Berta. Röntgen percebeu que havia encontrado um novo tipo de raios invisíveis ao olho humano, mas que podiam iluminar qualquer coisa. Ele os chamou de raios X. Mas o cientista não se considerava um gênio depois disso. Quando lhe ofereceram a patente de sua invenção, começou a rir. Ele era cético em relação à sua criação, pois não via onde ela pudesse ser usada. Röntgen continuou experimentando colocar todos os tipos de materiais no caminho dos raios X. Foi assim que descobriu que o chumbo era o único material que não os deixava passar. É por isso que ainda usamos chumbo para nos protegermos da radiação. Apesar de sua própria atitude em relação à descoberta, isso causou um frisson na comunidade científica. E as unidades para medir a quantidade de raios X receberam o nome dele, Röntgen. Ele foi o primeiro cientista da história a receber um prêmio Nobel. Ele foi o primeiro cientista a receber um prêmio Nobel, certo? De física. Pronto, com isso a gente consegue ver que o raio-x ele tem os níveis de penetração também, certo? Ou seja, quando é tirado um raio-x da nossa mão, o que é preto é ar, o que é cinza bem clarinho, certo? São os nossos tecidos, os nossos músculos. E o que é branco é realmente o tecido mais denso, que no caso são os nossos ossos. Então, o raio-x ele não penetra, ele penetra muitos materiais, certo? Mas em níveis diferentes. Então, a tonalidade, já que é uma tonalidade negativa, ou seja, o que é branco fica preto e o que é branco fica preto e o que é preto fica branco. Então, essa imagem invertida, certo? Vai fazer com que os níveis da textura e da densidade do material apareça também no raio-x. Então, quando ele estudou, ele percebeu que realmente apenas o chumbo era o único material onde o raio-x não passava de jeito nenhum. Então, era o único material onde tinha uma densidade tão grande que o raio-x não conseguia penetrar. Por isso que até hoje, nos hospitais, certo? Os profissionais ficam protegidos por paredes de chumbo no momento em que os pacientes vão tirar raio-x. Ah, mas é perigoso tirar raio-x e tal. Não, não é perigoso, mas você não pode ficar exposto 24 horas por dia a uma máquina de raio-x. Então, por isso que os médicos ficam protegidos e os pacientes não, porque os pacientes só precisam tirar um raio-x com pouca frequência e os médicos estão utilizando a máquina todos os dias. Ok? Vamos continuar. Tomografia por emissão de positrons. Nesse tipo de exame, um isótopo radioativo é injetado no paciente e emite positrons. Quando esses positrons se chocam com elétrons do corpo, geram a radiação gama. Essa radiação é detectada pelo tomógrafo, formando imagens do organismo, usando para avaliar alterações que possam causar doenças.
Então, ele funciona mais ou menos como uma máquina de raio-x, certo? Só que nesse caso aqui, ele tem a função, como ele fala aqui, ele tem a função de fazer com que o corpo gere uma radiação gama, ok? E essa radiação é detectada pela máquina e elas formam imagens do organismo, certo? Ou seja, não é apenas dos ossos, é do nosso organismo. E dessa forma, ele consegue identificar alguns tipos de doença. Vamos usar aqui. Mas como funciona a tomografia? Bom, essa máquina trabalha lançando uma quantidade controlada de raio-x. Eles são liberados de um lado, atravessam o corpo e são captados do outro lado. Parte dessa radiação consegue atravessar tecidos do corpo e chegar aos receptores, mas órgãos mais densos, como ossos, barram essa passagem. É como uma espécie de sombra, e para captar imagens de diversos ângulos, ela gira ao redor do paciente. Então ela vai girar ao redor do paciente porque ela vai fazer uma Claro que existem várias formas, certo, de tomografia, e aí essa é a tomografia do seu corpo completo, e aí ela vai realmente identificar em todos os seus órgãos se tem alguma anomalia, certo? Vamos passar para a próxima. Pronto. O nosso outro tipo de exame é a cintilografia, que é o uso de isótopos radioativos como marcadores, certo? Ele recebe esse nome como marcadores porque eles vão literalmente marcar o seu corpo de formas diferentes. Para a realização de alguns exames médicos, injeta-se no corpo do paciente um isótopo radioativo, assim como na tomografia que a gente viu no slide anterior. A análise das radiações emitidas por esses elementos permite rastrear seu percurso dentro do organismo e obter imagem do órgão em que o elemento se concentra. Então, esse elemento radioativo vai ficar concentrado na parte do corpo em que é necessário fazer o exame, certo? E esse isótopo radioativo que é injetado no nosso corpo, ele vai ser rastreado pela cintilografia, pelo raio-x, ok? Os isótopos radioativos mais usados para exame são o iodo 131 para análise da glândula tireoide. A glândula tireoide é justamente essa que aparece aqui na imagem e esse exame mostra justamente isso, a injeção de um isótopo radioativo concentrado na parte da tireoide e aí quando é feito o raio-x, ela aparece na imagem, certo? De forma marcada. Para análise da glândula tireoide, isso aqui eu já li. O estrôncio 85 para diagnosticar doenças nos ossos. Isso é muito importante, certo? Porque no raio-x normal não vai aparecer problemas nos seus ossos, a menos que seja uma fissura, certo? Ou um osso quebrado. Então, esse tipo de exame para doença nos ossos é muito importante. O galho 67 que percorre o corpo inteiro, permitindo o diagnóstico de tumores, certo? Então isso daqui também é importante para a identificação até de um câncer e esse daqui é utilizado para o corpo inteiro, certo? Então não é aplicado apenas numa região onde se quer estudar, ele é aplicado no corpo inteiro para diagnosticar principalmente a presença de tumores no corpo. Ok? Então vamos continuar. Então aqui a gente tem um quadro, certo? Onde mostra possibilidades de diagnóstico. Então nós podemos ter o diagnóstico do exame de cintilografia, tumores ósseos primários, metafases ósseas, traumas, infecções e osteoartropatias. Ok? Então esses daqui são exemplos da possibilidade que a cintilografia traz, certo? No âmbito da medicina. Radioterapia. A radioterapia consiste em uma forma de tratamento com radiação para eliminar tumores malignos, destruindo as células cancerosas, evitando sua proliferação e contendo o avanço da doença. Então, a radioterapia é muito comum, certo, para pessoas que têm tumores e certos tipos de câncer. E é basicamente isso. E ele
consiste no uso da radiação para destruir as células cancerosas, certo? Para o tumor ou o câncer não se espalhar. Para mais informações, certo? Eu estou deixando esse site aqui, esse link aqui, que vocês podem entrar no YouTube. Ele não é longo, certo? É um vídeo de 2 minutos. Eu decidi não colocar aqui porque ele vai mais para a questão de interesse pessoal, porque é um médico falando, certo? E aí esse médico ele vai explicar direitinho como é feito os exames e como o tratamento de radioterapia funciona. Então, não faz parte do nosso conteúdo saber exatamente como esse tratamento funciona, mas para cunho de curiosidade para as pessoas que se interessam para essa área de saúde, certo? Tá aqui o link, vocês podem acessar e ver a explicação de um profissional, certo? De um médico. Aplicação da radioatividade na indústria. A aplicação da radioatividade, certo? Ela, como eu falei, ela está presente em muitas áreas. A principal é a medicina por causa da importância que isso trouxe na hora de salvar vidas. Mas, no nosso dia a dia, equipamentos que vêm da indústria são extremamente importantes para o desenvolvimento de certas profissões, certos trabalhos. Isso inclui também a medicina, porque os equipamentos são feitos dessa forma, certo? Vem da indústria. Então, vamos lá. A indústria de alimentos utiliza o cobalto-60 para reduzir a quantidade de micro-organismos que degradam peixes, ovos e carnes. Ao contrário do que se imagina, os alimentos esterilizados por radiação não se tornam radioativos. A radiação também auxilia na detecção de falhas em peças metálicas e nas soldas das estruturas de aviões, asas e turbinas. Esse processo é chamado de gammagrafia, certo? A gammagrafia é usada na construção de gasodutos, permitindo detecção de bolhas e rachaduras nas soldas ou na tubulação. Então eles utilizam como se fosse um raio-x, certo? Que não é um raio-x, mas ele age como se fosse fazendo um raio-x para detectar justamente essas bolhas e rachaduras nas soldas e na tubulação, e isso é muito importante justamente porque é necessário que o avião esteja em perfeitas condições para fazer voo, levantar voo. A radiação contribui também para a identificação de pequenos vazamentos na rede de distribuição de água. Esse processo é realizado pela inserção de um isótopo radioativo na tubulação e posterior rastreio das emissões radioativas no local do vazamento. Então aqui também se assemelha, certo, os exames médicos. É inserido um material, um isótopo radioativo, certo, na distribuição de água, e depois esse material é rastreado. Existem várias outras aplicações da radiação na indústria, como nos testes para indicar falhas na produção de lâminas metálicas, no uso de isótopos radioativos para medir o desgaste de pneus ou ainda na esterilização de materiais cirúrgicos, principalmente materiais descartáveis, como luvas, seringas e gases. Ok? Então, a gente percebe até aqui no último parágrafo que o uso da radiação na medicina é ainda mais presente. Mesmo na indústria, certo? A indústria de materiais voltados para a medicina, para a área médica, é muito presente o uso da parte de radioatividade. Ok? Com isso, gente, a gente encerra, certo, esse capítulo com essas curiosidades. E aí vai ter a parte de curiosidades que a gente vai ver na próxima aula, certo? Mas essa parte de radiação, tipos de radiação, aplicações de radiação, toda ela tem nos livros, nos resumos que nós fizemos e nas aulas que nós tivemos. Então, é o bastante para fazermos essa atividade aqui, certo? Atividade da página 334 a 336. Professor, e essas outras duas páginas que tem aí depois? Bem, gente, essas páginas aqui que tem aqui depois, certo?
a 337, 330 e 338, ela é a atividade que fala do resumo do capítulo, ok? Ela é a atividade que fala do resumo do capítulo, ou seja, essa atividade aqui, ela vai falar apenas de radiação, certo? Ela vai falar apenas do capítulo... Eita, que esse C não tá... Do capítulo 4, certo? 334 a 336, ela vai falar apenas do capítulo 4. A 337 e 338, ela vai falar de todos os capítulos. Ela vai falar de todos os capítulos. Então, nessa atividade aqui, que a gente corrige na próxima aula, tá? Já na aula de amanhã, ela vai falar apenas de radiação. E essa daqui é um resumo do livro 1. Ou seja, é dos 4 capítulos, uma atividade para a gente fazer uma revisão geral. Então, façam essas duas atividades, certo? Para amanhã. Não são muitas páginas, como vocês sabem. São questões que têm bastante leitura, bastante texto, bastante imagem. E aí ocupa espaços nas páginas. E aí vocês sabem que são poucas questões. Então, a gente corrige isso amanhã, certo? Agradeço a atenção. Não esqueçam de comentar a presença de vocês lá no canal do YouTube. Qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo e a gente separa um momento da aula para as explicações, certo? Eu agradeço a atenção de vocês. Até a próxima.